Olá, alunos do sexto ano. Então, vamos iniciar a nossa videoaula. Nós que estávamos um pouco ausente aqui do livro didático devido às nossas atividades avaliativas, né? Bom, vamos lá. Então, o nosso capítulo 4, ele fala sobre school time, né? Então, hora da escola, hora da aula. E vamos ver as questões de introdução. Número 1. Quantas matérias ou disciplinas fazem parte do seu horário escolar? E aí, vocês já contaram quantas disciplinas vocês estudam presencialmente e estão estudando agora? Né? Estão fazendo muita falta? Como que é? Número 2. Você faz alguma atividade extracurricular na escola? Se sim, qual, em que horário? Bom, então, as atividades extracurriculares são aquelas que você não necessariamente precisa de nota, né, para isso. Número 3. Quanto tempo por dia e por semana você passa na escola? Que saudades de passar vários dias na escola, né? Infelizmente, ainda não estamos podendo, mas logo, com fé, nós estaremos juntos novamente. Vamos aqui aos goals, os nossos objetivos. Nesse capítulo, você aprenderá mais sobre a rotina escolar em vários países e também descreverá como é a sua própria rotina. Vamos estudar os dias da semana, as horas e as matérias escolares em inglês, bem como os direitos e os deveres dos alunos, refletindo sobre nosso papel para um bom convívio escolar. Então vejam que a língua inglesa, ela se preocupa não só com o aprendizado da língua, não. Ela vê esse lado humano, ela vê a questão de abordar os direitos, né? Deveres do aluno. Então, essa lição parece ser bem interessante. Na verdade, essa eu acredito que será uma das minhas preferidas. Vamos lá. Então, olha só, na seção Check It Out, nós temos School Subjects. O que seriam os School Subjects? School Subjects são as disciplinas, tá? Nós vamos aprender agora o nome das disciplinas em inglês. Então, olha lá, vamos ao exercício. Nomeie os livros de acordo com as disciplinas da escola na lista, tá? Então, vamos ver quais disciplinas temos aqui. Nós temos a arte, Computer Science. O que seria esse Computer Science? Computer Science é ciência da computação, informática, né? Na verdade, para nós, é informática, para eles veem como ciência da computação. Um nome bem mais atrativo, né? English, inglês, né? Então, a língua portuguesa que eles estudam lá é o inglês, né? Seria, né, o que para nós é diferente, porque estudamos a língua portuguesa. Para eles, né, o inglês é uma matéria super importante, principalmente na questão gramatical. Geography, geografia. History, história. Math, matemática, né? Bem mais simples. Olha, adorei esse nome Math, bem mais simples. Music, então, música. Ah, que legal, eles estudam música, né? Seria bem interessante se tivesse na nossa escola música. Physical Education, educação física. Também chamamos de P.E, né? PE. E Science, que é ciências.
Spanish. Spanish é a língua estrangeira que eles estudam, né? Por isso que muitas pessoas de fora acham que nós falamos espanhol, né? Pelo fato de eles estudarem o espanhol como uma língua estrangeira, né? E é uma língua que, querendo ou não, tem ali suas semelhanças, né, com o português, então eles acabam sempre questionando, né, se nós falamos espanhol, se eles acham que usamos espanhol normalmente. Qual outra coisa que eu iria comentar mesmo sobre as disciplinas? Tá, não. Então, olha só, temos aí artes, informática, inglês, geografia, história, matemática, música, educação física, ciências e espanhol. Então, vejam que são disciplinas que nós estudamos também, tá? Nós estudamos também. E vejam que tem algumas escolas, né, vão ter outras disciplinas, né, outras atividades extracurriculares. Para eles é bem normal, bem comum ter, né? Porque eles não visam somente, o aluno tem que aprender artes, tem que aprender ciências, tem que aprender inglês, tem que aprender geografia, né? Ele não visa só essas disciplinas já tradicionais do nosso currículo. Ele visa também apoiar o aluno se ele tem uma performance legal em música, se ele tem uma performance legal no esporte. Então tem todo essa valorização, né? Porque eles vão se adequando aos alunos, né? Não necessariamente o aluno tem que ser bom em todas as matérias, né? Mas, claro, ele tem que cumprir com as suas obrigações, né? Com as matérias já tradicionais. Vamos ao nosso exercício, né? Porque se deixar eu falo até sei que horas. Então, vamos à letra A. They stood of the earth physical features and the people, plants, and animals that live in different regions of the world. Então, olha só, nós temos aí um exercício que ele tem um trecho, né, o conceito do que fala cada disciplina, tá? E para nos ajudar, tem também o livro, né, a imagem do livro que nos ajuda a ter aí uma suposição de qual disciplina é. Olha só, a letra A nós temos um livro que ele tem mapas, né? E qual disciplina vocês acham que estuda aí as regiões? Ou como ele diz aqui, estuda pessoas, né? Plantas e animais que vivem em diferentes regiões. Então, qual disciplina é essa? Você vai colocar aqui, tá? As disciplinas do quadro em verde. Letra B. The study of knowledge of the physical world and its behavior. Olha só, então, o estudo e conhecimento físico do mundo e o seu comportamento. Então, mostra aí a capa do livro, né? Algumas galáxias, alguns planetas, enfim. Então, você vai pensar qual disciplina estuda esse tipo de, como fala? Esse tipo de assunto, né? Que fala sobre planetas, enfim. Vamos à letra F. A letra F tá easy, easy, easy. Olha só, nós temos aí paintings, drawings and sculptures that are created to be
beautiful or to express idea. Então, qual disciplina lida com pinturas, desenhos, esculturas, né, para criar ou expressar bonitas ideias? Então, qual dessas disciplinas? Letra G. A G também é outra muito fácil, né? Pela capa do livro a gente já imagina qual disciplina está falando. Então, olha lá. Sounds made by voice or instruments arranged in a way that is a pleasant to listen to. Então, sounds, né? Aquela disciplina que tem relação com sons, instrumentos e, enfim, você vai ver qual que é, porque essa daí já está muito fácil. Já estou dando dicas até por demais. Letra C. The main language. Essa daqui é a minha disciplina favorita. The main language that people speak in the UK or the US, Canada, Australia and some other countries. Então, qual é essa língua que é falada lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e algumas outras cidades? Então, você vai ver que disciplina é essa aí. Letra D. The language of Spain and most countries in South and Central America. Então, olha lá, a língua da Espanha e mais mais países da América do Sul e da América Central. Então, isso também cai muito em dúvida, né, com os estrangeiros, porque nós fazemos parte da América do Sul, né? Então, ele automaticamente, né, quando sabem o que é América do Sul, eles têm esse questionamento se falamos espanhol. Letra E. The study or use of numbers and shapes to calculate, represent or describe things. Então, temos aí na capa do livro alguns numbers, né? Some numbers, some shapes. Então, qual disciplina fala sobre numbers and figuras geométricas? Então, você vai escrever lá. E aqui, ó, letra H, the study of how computers work and what they can be used for. Então, você vai ver o estudo de como os computadores trabalham e o que eles podem ser usados, né? Quais suas funções. Letra I. The study of events of the past. Essa daí tá muito fácil, né? Esse past aí, esse passado, gente, realmente esse vai ser o meu melhor capítulo. Olha, acho muito divertido. Então, o estudo de eventos passados, qual que é? Como é fácil, né? Então, língua inglesa é só uma questão de interpretação, né? Interpretação é ter ali as imagens visuais corretas, né? Adequadas, você consegue fazer qualquer exercício. Então, por último, a letra J, Sports and Physical Exercise. Qual é a disciplina? Então, vamos para a próxima. Reading Time. Bom, Reading Time é um exercício de leitura. Vamos ver do que se trata as perguntas primeiro, né? Número 1. What school subjects are part of your schedule? Try to write down as many as possible in English. Então,
Quais disciplinas fazem parte da sua rotina? Tente escrever abaixo todas que forem possíveis em inglês. Então, todas as que você conhece, que acredito que caberão todas aí, você vai escrever em inglês, ok? Então, nós acabamos de ver a maioria das disciplinas que estudamos na atividade anterior. Número 2. What time do you start and finish school? Então, que horas você começa, start, and finish, que horas você termina? Então, vamos relembrar aí. Já faz tanto tempo, né, que estudamos, que vamos fazer o seguinte: você coloca os dois horários. Você coloca o horário que você está praticando agora na quarentena, que eu quero saber no retorno quanto tempo vocês passavam estudando, e o horário normal da escola, ok? Número 3. Leia e escute, né, a rotina, a agenda da Roxys. E circule os subjects you also take at school. Então, você vai ouvir a rotina da Roxy e circular as disciplinas que você também faz na escola. Então, olha lá, vocês vão fazer a leitura aí. Monday, vamos ver o que ela faz Monday. Acho que dá para ler com vocês nessa videoaula. Olha lá, Monday. Eu começo na escola às 7h30 e termino às 1h. Eu tenho história, informática, biologia, physics, então física, né? E inglês. On Mondays, então, na segunda, eu não tenho atividades extras, então eu estudo para os testes. Olha que aluna, que sonho, né? Ela, no começo da semana, ela já se adianta para estudar para os testes. Olha só que exemplo. Número 3, Tuesday. Então, terça-feira. Nas terças, eu tenho matemática 2 vezes, geografia, inglês e educação física. Eu amo as terças na escola. Tem clube de música à tarde e eu posso tocar guitarra e cantar minhas músicas favoritas. Né? Então, ela tem as aulas de música na terça, né, como atividade extra, mas vejam que ela fala como, né, não é nada assim pré-determinado, não é nada obrigado. Número 4, Wednesday, quarta-feira. On Wednesday, nas quartas, eu tenho química. Olha, esse chemistry. Chemistry é química, ok? Química, biologia, português, inglês e informática. Depois da escola, eu vou para o parque e eu vou passear com o meu cachorro. Quinta-feira, Thursday, aliás, Thursday. Thursday is a long day. Então, quinta-feira é um dia longo. Eu tenho inglês 2 vezes, matemática, arte e química. Existem atividades extras, né? Como educação física. Ela tem uma aula extra de educação física. E lá ela pratica voleibol, basquetebol, natação e judô. Então por isso é um longo dia, né? Porque ela tem todas essas atividades. I prefer basketball and I am on the school team. Então ela diz a preferência dela.
fala que prefere basquetebol e que ela está no time da escola. Friday. Sexta-feira é o fim da semana escolar. Eu realmente estou cansada. Nas sextas eu tenho matemática, educação física, espanhol, física e história. À tarde eu faço a maioria das minhas tarefas para casa. Às vezes eu vou para cinema com os meus amigos à noite, né? Ela vai ao cinema com os amigos à noite, in the evening, né? Aquele finalzinho da tarde, não basicamente, não é à noite, muito tarde. Bom, vamos lá, continuando. Days of the Week. Bom, Days of the Week é rapidinho, dá para fazermos aqui nessa videoaula também. Então, Days of the Week, dia da semana. Então, eu tenho aqui domingo, tá? Em todo o calendário que vocês visualizarem, os dias começam pelo domingo, até porque o domingo ele tem que estar no nosso calendário. Então, Sunday, domingo, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta, Saturday, sábado. Olha só, por que eu dei uma paradinha no Thursday? Às vezes eu acabo confundindo, né? O Thursday com o Tuesday, tá certo? A terça com a quinta. E é importante essa questão da pronúncia, porque senão vocês também irão confundir, né? Então, olha lá. Terça-feira eu pronuncio Tuesday, Tuesday. Já o quinta-feira ele tem um TH. O TH ele tem um som mais específico, ó. Thursday, Thursday. É como se eu tivesse um F na frente da palavra. Então eu falo Thursday. Então sempre que vocês visualizarem uma palavra com TF, ela geralmente vai ter esse som, tá? Por exemplo, uma outra palavra que estamos vendo também, que tem esse som, é a matemática, que em inglês ela fica math, math, e ela termina com TH, ok? Vamos ver o que diz aqui o livro. Always use capital letters to write the days of the week. Então, sempre use letras maiúsculas para escrever os dias da semana, tá? Então, olha só, essas notinhas que tem no livro, elas são super importantes. Algumas vocês viram que eu usei para colocar nas nossas atividades avaliativas, tá? Eu acho importante que o aluno conheça algumas regras, algumas particularidades de algum vocabulário, tá certo? E aqui embaixo ele dá o exemplo, olha lá, on Mondays and Wednesday, nos dias da semana ele utilizou letras maiúsculas no início, né? Inclusive elas estão aí até em negrito. Bom, então vamos continuar. Telling the time. Aqui nós temos um exercício de listening, né? Mas vamos fazer. Então, how does Roxy say the time she starts and finishes school? Ok? Deixa eu só pegar o livro aqui, que eu estou acompanhando somente online. Bom, vamos lá. Então,
Que horas a Roxy começa e termina sua aula? Ouça novamente e escolha o que ela diz, né? Então, vamos lá para Roxy Schedule. Pronto. Então, olha lá. Letra A. Nós temos aí o horário de 7:30. Letra B, 1 p.m., né? Então, nós temos aí o horário que inicia e o horário que termina a aula, ok? Nessa questão, você vai marcar qual alternativa representa o horário acima, ok? Então, qual dessas da letra A representa o horário 7:30 da manhã? Lembrando que esse AM significa estar falando da parte da manhã, e na letra B, o PM, né, o P e o M, significa estarmos falando da parte da tarde, tá certo? Então, qual dessas alternativas representa o horário acima? Então, você vai marcar. Número 3. Check the following clock and complete the blanks with words from the activity 2. Então, olha lá. Quando lá em cima, vamos iniciar aqui por esses 2 zeros. Os 2 zeros, eles vão indicar, né? Esse relógio ele está aí para nos ensinarmos alguns termos utilizados para falar de horas, tá? Então, anotem aí nesse 00 igual a clock. Aliás, o'clock. O'clock. Ok? O'clock. E embaixo nesse 30 aí, nesse 30, você vai colocar half. Half. Certo? Vamos continuar aqui. Do lado, olha só, nesse quadrinho azul, nós temos ask and answering about the current time. Então, aqui ele vai falar sobre como você faz perguntas sobre horas, tá? Então, what time is it? Ou what's the time? Então, nós temos aí 2 formas de perguntar as horas. Para responder, it's 7 o'clock. It's 7 o'clock, tá? Então, sempre quando eu respondo as horas, eu inicio a frase com it's, tá? Vejam aí, it's. E termino com o'clock. O'clock. Ok. E lá, aqui, ó, só retornando aqui no reloginho, temos aí várias formas de falar as horas. E temos, né, também algumas formas específicas, tá? Vamos terminar a aula por aqui hoje. E na próxima aula vamos retornar nessa página, na página 20, e irei comentar um pouco mais sobre a questão das horas, ok? Precisamos ter uma aula somente de horas. Teacher, por quê? Eu sei falar todas as horas. 1 o'clock, 2 o'clock. Bom, nesse caso, percebam que nós temos horas quebradas, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho 45, que quando for 45, eu utilizo a expressão a quarter, né? 15 também, então precisamos ter uma aula somente sobre horas, que, na minha opinião, eu lembro quando eu estava fazendo cursinho,
foi difícil, não foi fácil esse assunto, ok? Bom, então é isso. Façam os exercícios que eu já fiz a leitura, né? Que foi até o exercício anterior. Não iremos fazer o número 4 hoje. E é isso. Até a próxima.